Apesar de viver fazendo muitas travessuras, às vezes o Bart ainda é muito inocente. Como por exemplo, a vez em que ele não sabia de onde vinham os bebês e começou a achar que conseguia engravidar qualquer mulher. Bom, tecnicamente como ele é um homem, pode até conseguir, mas não da forma mágica que ele acreditava e tinha espalhado para toda a escola. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando o Bart supostamente engravidou a professora. Não sei se você sabe, mas uma das coisas que o Bart mais odeia na escola é ter aula de artes. Isso porque sempre que ele tentava fazer algum tipo de arte, o professor o mandava direto para um terapeuta, porque as coisas que ele fazia eram muito sinistras. Bom, também tinha o fato da professora de artes dele, a senhora Trant, ser muito doida, pois ela fazia coisas como colocar o Willy pelado no meio da sala e pedir para seus alunos de 10 anos fazerem uma pintura do que estavam vendo. E além disso, a mulher era muito otimista, porque não importava o que seus alunos pintassem, ela sempre adorava e os elogiava muito. E isso irritava o Bart, inclusive porque ela disse que uma de suas pinturas era maravilhosa, quando na verdade tudo que ele tinha feito foi afogar um gafanhoto na tinta e deixar ele rastejar na tela até morrer. Cansado das aulas de artes e da professora, Bart resolve encontrar alguma forma de se livrar dela, e por isso ele vai pedir conselhos para Shauna, que estava fumando escondida em um canto da escola. A garota então sugere que Bart fizesse algum voodoo para a professora e até indica uma mestre voodoo que ela mesma conhecia. Então, à noite, Bart vai até o local indicado por Shauna, e mesmo morrendo de medo, ele começa a conversar com a senhora que morava no local e acaba comprando vários itens para fazer voodoo. Depois disso, o garoto vai correndo para o telhado da escola e começa a preparar um boneco voodoo da senhora Trant. E ele só consegue fazer isso graças ao Milhouse, que havia conseguido pegar um pouco do DNA da professora. E como é que o moleque fez isso? Muito simples. Professores de artes não têm mesa, e por isso eles jogam suas bolsas em qualquer lugar. Então, aproveitando a oportunidade, Milhouse vasculhou a bolsa dela até achar um fio de cabelo. Com o boneco pronto, Bart o coloca no centro de um pentagrama e começa a recitar um encantamento. Feitiço voodoo, bico de gaivota e osso de urubu, coração roxo e uma lágrima amiga. Tinha mesmo que ser uma lágrima amiga? Que ela volte pra casa com dor de barriga. E foi isso, esse foi o feitiço voodoo. E no outro dia na escola, Bart estava muito confiante falando para as outras crianças que a professora não apareceria para trabalhar. Tudo porque ele havia lançado um feitiço nela que a deixou sem condições de dar aula. Porém, assim que ele diz isso, a senhora Trent aparece na sala de aula, o que surpreende e desaponta Bart. Mas a mulher começa a dizer que tinha uma notícia para dar para a turma. Infelizmente, ela não poderia dar aulas, porque estava com dor de barriga. Mas isso era por um motivo bastante especial. Ela estava grávida. E assim, todas as crianças começam a achar que o Bart havia engravidado a professora. Bart Simpson engravidou a professora! É besteira típica do Ralph. Bart Simpson engravidou a professora! Depois que esse boato se espalha, Bart termina sendo chamado na sala do diretor Skinner, onde confessa ter feito um boneco voodoo da senhora Trent, e deixa bem claro que só pediu para ela ter dor de barriga e não para ela ter um bebê. Skinner então comenta que o garoto cometeu um erro clássico de feitiçaria, linguagem vaga. E quando o garoto já estava convencido de que tinha engravidado a professora, Skinner o tranquiliza dizendo que não era assim que as coisas funcionavam. Mas ele não podia conversar com o aluno do quarto ano sobre como se faziam bebês, mas no próximo ano ele saberia de todos os detalhes sórdidos. Depois disso, Bart termina sendo suspenso da escola por ter lançado um feitiço voodoo na professora, e como castigo, ele estava ajudando Marge com algumas tarefas de casa. No entanto, enquanto colocava lixo para fora, Bart termina sendo parado por um casal que tinha ouvido a história do garoto que fazia bebês. E desesperados, eles pedem a ajuda de Bart para ter um filho, porque eles já tinham tentado de tudo para formar uma família, mas nada dava certo. Bart então acaba concordando em ajudar, desde que eles pagassem uma taxa de $5 e mais $1 de seguro anti-zoação.
Desesperados, o casal acaba concordando com isso, e usando uma boneca sem cabeça e um fio de cabelo da mulher, Bart lança outro feitiço. Pelo poder sem muito esforço, faça um bebê com um rosto. Que ótimo, sério, eu fico feliz por nos dar um bebê com um rosto, obrigado. Algumas semanas depois, o casal reaparece muito feliz, dizendo que tudo tinha dado certo e que teriam um filho. Muito cético, o marido achava que não tinha nenhuma relação o fato de sua esposa estar grávida com o feitiço feito por Bart, mas mesmo assim ele indica o garoto para alguns de seus amigos que também estavam tentando engravidar. E assim, Bart assume a identidade de mago do útero e abre uma barraquinha para engravidar mulheres, por $5, é claro. E vestido como o Mickey feiticeiro, o garoto continuava inventando vários feitiços malucos para os casais. No entanto, Homer acaba descobrindo sobre isso e fica furioso achando que seu filho estava enganando as pessoas para conseguir dinheiro, e por isso o leva até o bar do Moe para que pudessem ter uma conversa séria sobre esse assunto. Porém, os dois terminam sendo sequestrados pela máfia e levados para uma fazenda, onde o Tony Gordo exige a ajuda de Bart para fazer sua potranca de estimação ter um filhote de um cavalo campeão de corridas. Indignado, Bart explica que voodoo funcionava apenas com pessoas e não funcionaria com animais. Mas furioso, Tony Gordo diz que Bart tinha até o amanhecer para fabricar um filhote campeão e macho, ou senão ele seria morto. E assim, Homer e Bart terminam sendo trancados dentro de um estábulo. Revoltado, Bart começa a culpar Homer por toda aquela situação, dizendo que se ele não tivesse sido um mau exemplo como pai, nada daquilo teria acontecido, porque foi o jeito medíocre dele de criar filhos que o fez ir para o caminho da perdição. Surpreendentemente, o Homer acaba concordando com tudo isso e promete que seria um pai melhor dali em diante, e começaria isso tirando eles daquela situação. E para isso, Homer resolve ajudar no cruzamento dos cavalos. Mas acontece que o cavalo campeão era gay, e foi por isso que o Tony Gordo não tinha conseguido fazer ele procriar antes. Mas para sorte deles, a potranca tinha se interessado por um outro cavalo do estábulo, e o Homer tem a ideia de fazer esses dois cruzarem, porque achava que o Tony Gordo nunca saberia diferenciar quem era o pai do filhote. E assim, Homer e Bart criam o clima perfeito para os dois animais se reproduzirem. Ah, que pressão, hein? Na manhã seguinte, Tony Gordo e seus capangas aparecem com o teste de gravidez equino, e para alegria deles, o teste deu positivo, e assim, Bart e Homer são soltos e liberados para voltarem para casa. O mais estranho de tudo é que um ano depois, toda a família Simpson resolve voltar para aquela fazenda para ver o filhote. E não sei como o Tony Gordo não percebeu a trapaça de Homer, talvez seja porque os cavalos resolveram fazer um trisal e sempre andavam juntos. Isso sim é o que eu chamo de família moderna. E essa foi a vez que o Bart virou o mago do útero. Deixe aí nos comentários se você acha que ele realmente tem poderes mágicos ou se tudo não passou de uma grande coincidência. Valeu e fui!